Olá, meus estimados e queridos irmãos, eu sou o pastor Calbi Paiva, coordenador do projeto Igreja para Todas as Nações, um trabalho missionário de alcance mundial, que está formando igrejas e dando chance para que obreiros desempenhem o seu trabalho, igrejas sejam estabilizadas, pessoas sejam salvas e o nome do Senhor, Jesus, seja glorificado. E eu estou aqui para instruir-vos, para fornecer orientações bíblicas sobre o comportamento de um cristão. Como deve ser um cristão na sua relação, primeiro com Deus, com a sociedade, com a família. O comportamento de um cristão. Quando alguém se converte ao Evangelho, se espera que ele tenha uma novidade de vida. A Bíblia diz que as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. A conversão é um processo tão profundo e tão radical que Jesus chamou de novo nascimento. É necessário nascer de novo. Foi o que ele falou para Nicodemos. Pois bem, eu quero ler como base de nossa instrução em Efésios, capítulo de número 4, versículos 11 em diante, que diz assim: E ele mesmo, Jesus, deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Em algumas traduções diz mestres, aqueles que ensinam a palavra. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério. Ministério é um serviço cristão, para o desempenho do ministério. Ou seja, Jesus instituiu homens, escolheu homens, aos quais transformou, capacitou e deu-lhes uma missão. Qual missão? Ser pastores, evangelistas, ou doutores, ou ensinadores, mestres da palavra, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. Quando a pessoa chega na igreja e vem de outros rudimentos, eles precisam ser instruídos na palavra para entender como deve ser o procedimento cristão. Igualmente, quando uma pessoa começa a trabalhar numa empresa, que vai aprender uma determinada função, ele precisa ser instruído por um funcionário mais antigo, como que se opera as máquinas, onde está o almoxarifado, onde estão guardadas as ferramentas, alguma coisa assim. Na vida cristã também é assim. Você que tem chegado ao cristianismo, bem-vindo. Não há nada melhor do que ser cristão. O cristianismo é uma filosofia de vida, um modo de vida que não tem igual. Criado por Jesus Cristo, que veio para salvar a humanidade perdida. Porém, há princípios que necessitam ser colocados em práticas, como em qualquer outra religião ou doutrina. Há princípios de fé, de doutrinas. E os mestres da palavra, que ele coloca para instruir os novos convertidos, é tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. Aperfeiçoamento dos santos. Eu sei de uma história de um escultor que estava fazendo esforço para colocar uma pedra de mármore na sua carroça. Uma pedra sem forma, feia. E alguém passando disse: por que você está fazendo tanto esforço para colocar esta pedra na sua carroça? E ele disse: olha, é porque eu sou um escultor. Você está vendo nela uma pedra sem forma. Mas como escultor, eu vou levá-la para o meu ateliê e vou tirar dela tudo que não é anjo e vou fazer dela um anjo. Eu vou esculpir nesta pedra um anjo e você vai ver o resultado final. Ele era um escultor, não é? Então, ele
trabalhar com a talhadeira, com o martelo ali, com a marreta, tirando toda aquela parte da pedra que deveria ser tirada para formar ali a sua escultura, o seu anjo. Eu dou um exemplo que é assim que Deus faz. Ele nos recebe do mundo assim como nós somos, da maneira que nós estamos, com nossos costumes, com nossos dogmas, com os nossos vícios. Porém, quando chegamos na igreja, é necessário que através da palavra sejamos transformados a ser uma nova pessoa. E assim, a Bíblia chama, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. O Senhor quer nos tornar de pecadores perdidos, condenados, a santos, homens e mulheres de Deus. Para dar um novo testemunho na sociedade, para ser o melhor pai de família, para ser um melhor servo de Deus, ou seja, ser servo de Deus, fazer aquilo que agrada ao Senhor. Então, isto vem através de ensinamentos, tendo em vista o aperfeiçoamento para o desempenho do ministério. Nós estamos aqui para desempenhar o ministério, para prestar um serviço ao mundo, para que o mundo conheça Jesus através de nosso trabalho, para que as pessoas sejam salvas através da nossa pregação, para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo na terra, ele é o comandante, cabeça, está dando ordem lá em cima, mas nós somos o corpo que trabalhamos aqui sintonizados com ele. É a cabeça que pensa, é a cabeça que dá ordem para levanta braço, baixa braço, levanta dedo, baixa dedo, é aqui que dá ordem. Então, a igreja é o corpo de Cristo trabalhando na terra, porém tem uma cabeça que dá as ordens em cima, ordens que devem ser obedecidas, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura completa de Cristo, ou da estatura ou da plenitude de Cristo. Olha aqui, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Aqui está mostrando que toda essa instrução é para que não sejamos meninos inconstantes, que são levados por todo vento de doutrina. Devemos ter uma consciência cristã, uma firmeza na fé. E isso vem através da instrução, como vocês terão agora. Eu quero aproveitar esta oportunidade para falar a respeito da mordomia cristã. Sim, mordomia cristã. A mordomia cristã é uma doutrina que nos ensina, biblicamente eu vou mostrar, só serve se mostrar, que nós não somos dono das coisas, nós somos mordomos. Você se lembra do que é o mordomo? O mordomo é quem cuida de uma casa para um proprietário, que obedece normas, que presta serviço, que administra bens que não são deles e que precisa prestar conta da sua mordomia. Um mordomo não pode fazer exatamente o que ele quer, mas ele segue uma norma, uma direção do dono da propriedade, do dono da mansão, do dono da fazenda, do dono da obra, do dono da igreja. Sim, somos mordomos. Agora, como mordomos, nós precisamos entender algumas ordenanças que foram dadas para o povo de Deus cumprir na terra. E uma delas é a doutrina dos dízimos e das ofertas. Veja bem, nós estamos falando isso a primeira vez aqui, depois de ter auxiliado o trabalho a ser plantado aí, enviando remessa. Estou aqui, com uma remessa de valores, de dízimos e de ofertas daqui, de irmãos que dão ofertas aqui, para pagar o aluguel dos obreiros e para a compra de alimentos para o próximo mês.
está indo valores daqui para lá. Nós temos ajudado pessoas a retirar familiares da zona de conflito, e vocês sabem disso. Nós temos ajudado na compra de alimentação, e vocês sabem disso. Nós temos ajudado em cirurgias, vocês sabem disso. Nós temos ajudado na compra de medicamentos, e vocês sabem disso. Sempre indo daqui para lá, daqui para lá, daqui para lá. Sim, a mordomia aqui está funcionando. Nós pedimos ajuda de um irmão da igreja, uma das pessoas que mais tem ajudado para nós enviarmos recursos para aí, é uma irmã que eu batizei na Flórida, em 1996, uma serva de Deus que Deus abençoou, e ela coopera com a causa missionária. Ela entendeu o dever da mordomia cristã, que quando o Senhor nos dá, nós também temos que devolver a parte que pertence ao Senhor e fazer a obra. É assim. Agora, observe aqui, vamos provar isso pela Bíblia. Abra sua Bíblia em Malaquias, capítulo de número 3, versículo 8 a 12. Malaquias. É o último livro do Antigo Testamento. Se você tem a Bíblia inteira, procure o último livro do Antigo Testamento, antes daquela divisão. Capítulo de número 3, versículos 8 a 12, que diz assim: Peraí, deixa primeiro, permaneça com a Bíblia aberta. Deixa eu te contar o que é o dízimo, para que você entenda. Dízimo é a 10ª parte, décima de 10, 1, de 100, 10, de 1000, 100. 10ª parte, 10, 1, dízimo. O dízimo é a 10ª parte das rendas consagradas ao serviço do Senhor. Quando foi instituído o dízimo? No tempo da lei? Não, muito antes do tempo da lei. Nos dias de Abraão, que foi muito antes ao tempo da lei, nós vemos que Abraão, quando encontrou Melquisedeque, que era sacerdote de Salém, entregou a ele os dízimos de tudo. E Abraão já era um homem muito rico. Abraão, falei Abraão? Sim. Abraão era um homem muito rico. E ele deu a Melquisedeque os dízimos de tudo que possuía. Jacó fez um voto: se fosse abençoado, daria ao Senhor o dízimo de tudo. E foi muito bem abençoado. Vocês conhecem a história de Jacó. Então, dízimo é a 10ª parte das rendas de alguém, dos lucros, do salário, dos bens obtidos, que é devolvido para a manutenção da obra de Deus. Se eu ganhei 10 laranjas, ou se eu recebi 10 laranjas como pagamento de meu salário, a 10ª, ou seja, a primeira, porque tem que ser primícia, não é minha, as 9 restantes são. Porém, essa é devolvida porque o dízimo pertence ao Senhor, à obra do Senhor, à manutenção da obra do Senhor. Se eu ganhei 100 meticais, 90 meticais eu posso usar para o que eu quiser. Porém, 10 meticais é para a manutenção da obra de Deus. Se eu ganhei 100 dólares, 90 dólares é meu. 10 dólares é devolvido para a obra do Senhor. Isso é o dízimo. Agora, como foi instituído o dízimo? Os dízimos foi instituído no tempo da lei para a manutenção do santuário, porque quando o povo de Israel herdou a terra prometida e a terra foi repartida entre o povo, a tribo de Levi não teve direito na repartição da terra, porque a tribo de Levi teria que ser consagrada à manutenção do santuário. Os Levi e seus descendentes, os filhos de Arão, tinham que cuidar do santuário. E por causa disso, como eles não poderiam cuidar da terra, para ter tempo a se dedicar aos ofícios do santuário, à manutenção do santuário, das cortinas, dos utensílios, das cerimônias, dos sacrifícios, tudo isso dependia de trabalho. Então, para manter os levitas, os sacerdotes que tocavam também, foi instituído os dízimos.
Então, os que receberam a terra para plantar, no momento da colheita, eles separavam os dízimos, ou seja, a 10ª parte das colheitas, para levar à casa de Deus, para devolver ao Senhor, como mordomos de uma obra que não era sua, de uma propriedade que não era sua, entendendo que foi Deus que permitiu que eles trabalhassem e ganhassem. Está entendendo? Então, dízimo é a 10ª parte dos rendimentos que são consagrados ao trabalho do Senhor. Porém, houve um tempo em que o povo de Israel negligenciou os dízimos. Não estavam contribuindo corretamente como deveria e foram repreendidos por Deus através do profeta. E é o que eu vou ler agora. Malaquias capítulo 3, a partir do versículo de número 11. Vamos começar a partir do versículo de número 8 até o 12, para que você entenda bem. Malaquias, capítulo 3, versículo 8, 9, 10, 11 e 12. Vamos ler. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais, vós, a nação inteira. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei provas de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção, que dela vos advenha a maior abastança. Por vossa causa, depois de entregar o dízimo, repreenderei o devorador, para que não vos consuma os frutos da terra. E vossa vide no campo não será estéril. Olha as bênçãos do dízimo. Diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Nós vemos aqui o Senhor repreendendo o seu povo e dizendo, olha, vocês têm me roubado ultimamente. E vocês são amaldiçoados, porque vocês não estão devolvendo o dízimo. Porém, fazei prova de mim. Devolvei a parte que me pertence. E depois fazei prova de mim. Se eu não vou abrir a vosso favor as janelas do céu, e vou derramar bênçãos tal, que vos advenha maior abastança. Então, dízimo, preste atenção, é uma prova de fé que o crente deve exercer nos momentos de dificuldade e nos momentos de facilidade, nos momentos de carência e nos momentos de abastança. Dízimo é dízimo. Sim, ganhou 10, não é seu. Ganhou 100, 10 não é seu. Ganhou 1.000, 100 não é seu. Ganhou 1 milhão, entende? 10% não é seu, porque é dízimo, é dízimo. Deus não disse assim, olha, eu quero que você me dê tanto. Não, dízimo é 10ª parte, a 10ª parte das rendas consagradas ao trabalho do Senhor. Vamos ler outra referência, capítulo, já no Novo Testamento. Gálatas capítulo 6, versículo 6. Gálatas capítulo 6, versículo 6. Deixa eu ver aqui, Gálatas. Estamos estudando a Bíblia, porque é muito importante esse tipo de estudo. Gálatas capítulo 6, versículo 6. Você quer ver a prosperidade chegar no seu trabalho, na sua casa, nos seus negócios? Fazei prova do Senhor, seja dizimista. Capítulo 6, versículo 6 de Gálatas diz assim. Ouça aqui com muita atenção. O que é instruído na palavra
reparta todas as coisas boas com aquele que o instrui. Ou seja, mordomia cristã. Você está recebendo a palavra. O pastor está te abençoando com conhecimento bíblico. Está ajudando nas tuas necessidades. Seja cooperativo, conservo do Senhor, que Ele colocou para cuidar da tua vida cristã, da tua vida espiritual. E é que manda repartir, compartilhar. Para que o obreiro não passe necessidade. Para que o obreiro não passe apuro. Sim. Outra referência. Hebreus, capítulo de número 13, versículo 7. Hebreus. Nós não vamos ler muitas referências, para que você não fique com a mente tumultuada agora. Há muitas referências, mas eu escolhi apenas 3. Hebreus, capítulo 13, versículo 17, que diz assim: obedecei os seus guias e submetei-vos a eles. Há traduções que dizem assim: obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles. Eles cuidam de vós como quem há de prestar conta. Obedecei-lhes para que façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Está falando sobre a manutenção da obra de Deus. E nós queremos ter uma igreja forte, uma igreja saudável, uma igreja que produz. Uma igreja, ao ser plantada, não pode necessitar, durante os anos seguintes, do apoio que vem de fora, porque a igreja tem que ser participativa. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Nós estamos procurando fazer a documentação da igreja, que precisa ter uma tesouraria, uma tesouraria, e que funcione. Que tenha os recursos necessários para que mais tarde a igreja não precise de nenhuma ajuda do exterior. Sim, porque nós somos plantadores de igreja. O Sistema Mundial de Missões planta a igreja, mas não sustenta a igreja até o final. É igual meus filhos. Eu criei 4 filhos. Porém, chegou o momento que eles cresceram, saíram de casa e hoje têm suas vidas próprias, suas profissões. Cuidam deles e ainda me ajudam quando pode. Entende? É assim. Não queira, como igreja, ser dependente o tempo todo. Por quê? Porque não demonstra crescimento. Claro, se um pai tem um filho deficiente, mongoloide, ou se tem um filho paralítico, tem que cuidar pelo resto da vida com muito amor, com muito carinho. Mas o pai, ele fica alegre quando vê o desenvolvimento do seu filho. Opa, meu filho já está sabendo andar. Meu filho já foi matriculado da universidade, já saiu da universidade, né? Meu filho agora tem uma profissão, está cuidando da vida própria. É assim. Igreja da mesma forma. Nós devemos ajudar uma igreja enquanto ela está sendo plantada, ajudando, como nós estamos fazendo, enviando recursos, enquanto as igrejas estão sendo estabilizadas. Mas chega um momento que a igreja em Pemba, a igreja em Chuíba, a igreja em Belém, a igreja em Charlotte, a igreja em qualquer lugar do mundo, ela tem que ter a sua vida própria, ela tem que ter a sua manutenção. Sim, ninguém é tão pobre que não possa dar nada, isso é uma desculpa. Você compra desodorante, você compra creme dental, você compra tênis, você compra roupa, você tem dinheiro para comprar as suas coisas? Sim, tem. Você está vivendo, você não morreu. Então você tem condição de viver? Você tem condição para dizimar? Sim. Você pode dar o pouquinho do que você ganha, tirar como fidelidade ao Senhor. Isso redunda em bênção, pastor? Claro que redunda. Deus vai abrir a janela do céu a seu favor e vai abrir portas e vai fazê-lo prosperar, porque está havendo fidelidade. E chegará o momento em que o Senhor lhe dirá: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Portanto, nós queremos, claro, nós estamos ajudando, nós estamos auxiliando, porém, muito breve, nós queremos ver esta igreja sadia, com os crentes prosperados.
não dependendo de ajuda para os mínimos detalhes. Precisa de 500 medicais. Manda pedir dos Estados Unidos. Não precisa de 1000 medicais. Manda pedir. Não. A igreja tem que ter a sua estabilidade própria para poder andar por suas próprias pernas, para manter os seus obreiros, para construir os seus prédios, para comprar as suas cadeiras, para comprar os seus aparelhos, para enviar os seus missionários. Sim, igreja é assim. Precisa de ajuda para começar. Mas depois que os crentes são batizados, entendem a doutrina cristã, precisam ser dizimistas fiéis. Homens e mulheres de Deus, abençoados, que exercem a doutrina da mordomia cristã. Porque esses ensinamentos são para aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. O que é ministério? Ministério é um serviço cristão. Não queira ser apenas um aproveitador do evangelho. Para que eu sou crente? Olha, vai lá que tem ajuda. Não, vai lá que você pode ajudar também. Vai lá que você pode dar o braço para levantar o abatido. Vai lá que você pode dar oferta para um irmão nas suas necessidades. E se eu precisar, você vai ter também. Mas alguém precisando, você tem que ser participativo. A igreja tem que aprender a distribuir, a compartilhar, porque na igreja primitiva era assim. Na igreja primitiva ninguém passava necessidade, mas eles compartilhavam o que tinham entre os necessitados. Eles vendiam as suas propriedades para dedicar-se os valores aos pés dos apóstolos, para que eles fizessem a obra. Portanto, eu espero que esse ensinamento tenha lhe ajudado a ser um mordomo da casa de Deus, a ser cooperador, a contribuir com os dízimos e com as ofertas alçadas. Que Deus lhe abençoe rica e abundantemente. Senhor nosso Deus, temos pregado e ensinado a Tua palavra. Permita que esta igreja, que está nascendo, seja uma igreja forte, Senhor. Que os irmãos e irmãs sejam mordomos do Teu reino. Que eles sejam beneficiados quando precisam ser beneficiados, mas que eles possam ser beneficiadores, Senhor, quando também precisam compartilhar do que o Senhor lhes tem dado com os outros, no nome de Jesus. Amém. Terminando, vou repetir. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, diz o Senhor dos Exércitos.